Mariana e Aldemir estavam juntos há 2 anos. Entre idas e vindas na relação, Mariana escondia de todos como era de fato o dia a dia com o namorado. Traição, abuso, violência. 3 palavras praticadas de fato por Aldemir, que terminou naquela noite de novembro por mostrar o que ainda guardava escondido. Ele queria matar Mariana. Confira a conversa que tive com Mariana, que conseguiu sobreviver à barbárie praticada por Aldemir para contar ela mesma a sua própria história. Muito obrigado. Eu estou muito feliz de poder te entrevistar. Porque geralmente esses casos, quando chegam até mim, eu entrevisto ou a mãe, ou o pai, ou uma amiga, ou advogado de defesa, o assistente de acusação. Eu entrevisto outras pessoas. As vítimas, muitas vezes, só têm voz através das pessoas que continuaram vivas. E, no caso, você é uma vítima de uma tentativa quase fatal mesmo de feminicídio. Então, de verdade, estou muito feliz de a gente poder conversar e eu poder te conhecer pessoalmente. Seja muito bem-vindo ao canal. Muito obrigada, Beto. Bom dia. Eu que agradeço, inclusive, a oportunidade de estar podendo aqui falar com vocês e também estar relatando um pouco dessa experiência de quase morte que eu tive. Com certeza, porque a morte, ela foi o ponto final, a quase morte foi o ponto final. O que eu acho muito importante é a gente entender todo o decorrer para até outras pessoas que estejam assistindo se espelhem e entendam até onde relações ruins, conturbadas, tóxicas, abusivas, você pode usar o adjetivo que você quiser, mas relações que não são relações amorosas, não dá para pôr essa palavra amor nessa relação, até onde elas podem ir, a gente acha que pode salvar. Mariana, eu queria te conhecer um pouco antes. Tudo aconteceu agora, né? Foi em... Ano passado, novembro do ano passado. Agora que eu digo porque a gente vai ficando velho, novembro do ano anterior é ontem. Então, assim, eu digo agora porque é muito recente, não fez um ano ainda tudo isso. Então, em novembro de 2022, você quase não está mais aqui. Mas eu queria conhecer você antes. Antes de você conhecer o autor de tudo, o que você chamava de namorado e tudo mais, como era a sua vida? Como é a Mariana? O que era? Quais eram e quais são os sonhos dela? Como que você conhece o autor? Me conta a sua trajetória, por favor. Então, eu sempre fui uma pessoa que sempre batalhei muito, sempre corri atrás do meu dinheiro, corri atrás, nunca gostei de ficar parada, sempre gostei de estar me movimentando, sempre fui muito alegre na companhia dos meus amigos. E eu conheci o autor através de uma amiga. Ele era amigo dele? Amigo dela? Então, o que acontece? Essa minha amiga que eu conheci ele, na época, meio que eles dividiam um apartamento, assim, e eu e ela, nós fazíamos trabalhos tipo promotoria, mas não é promotoria de evento, assim, são trabalhos para algumas agências, assim, sabe? Sei. E aí ele era, tipo, um dos melhores amigos dela, e por eu ter muito acesso à casa dela, eu acabei conhecendo ele. E ele, quando você já tinha quantos anos? Desculpa perguntar a idade, mas é importante a gente entender que isso... Eu tinha, acho que 28. 28 anos quando eu conheci. 28 anos não são 18, a gente já está um pouco mais para os 30, os 30 estão batendo na porta do que os 20. Você, antes de conhecer o rapaz que vai fazer tudo o que fez com você, como era a sua vida amorosa? Porque o que eu quero entender, e entenda que eu de maneira nenhuma estou nem te revitimizando, é só para a gente perceber, e eu acho que a sua história é sempre um bom espelho para os outros. Para mim. E às vezes a gente tem uma necessidade, às vezes a gente repete padrão. As suas outras relações amorosas, elas eram relações mais tranquilas? Como eram as suas paixões anteriores? Então, o que acontece? Antes dele, eu já estava um bom tempo solteira, sabe? Eu não queria ter um relacionamento sério naquele momento, porque eu fiquei muito tempo casada durante um período, então eu tinha me separado, então eu estava naquele momento de focar
em cuidar dos meus filhos, em trabalhar, em ter minha vida social. Então eu não pensava, em hipótese alguma, ter um relacionamento. Mas é, alguns relacionamentos assim bem aleatórios que eu tive sempre foi muito saudável, sempre foi muito tranquilo, sempre foi tudo na paz, entendeu? Com seu ex-marido você ficou casada há quanto tempo? Quase 7 anos. E muito jovem você casou, porque você ainda é Sim, por muito jovem e você, quando conhece sua relação com seu ex-marido era saudável, era uma relação tranquila? era, era muito saudável, muito saudável. Quando eu o conheci, eu tinha 20 anos, se eu não Ah, me então você engano. estava há um ano solteira. Ah, é um ano e pouco, né? É, não, assim, você ainda podia ter. Eu digo que essas separações, às vezes é bom a gente ter pelo menos metade do tempo que a gente ficou Não, casado, então, metade do tempo solteiro. Então você ainda estava, mas você ainda era eu separei do recém-separada. meu, eu separei do meu ex-marido foi em 2018, se eu não me engano, Ah, então 4 anos. entendeu? Isso. Aí, dentro desses 4 anos, eu tive pouquíssimos relacionamentos assim, né? Não digo nem namoro, era mais aquela pessoa que você tinha pra Sei. sair, né? O Mas velho bom sempre muito amigo. saudável. Mas é uma coisa assim, Isso, sem violência, sem nada. Então, quer dizer, isso sempre. tudo era novo, inclusive, para você. O que que faz esse rapaz que você não conhecia te despertar o desejo de ter uma relação com ele? Qual foi a isca dele? Então, a gente não, de cara, a gente não engatou no relacionamento, sabe? A gente se tornou grandes amigos, amigos solteiros, que, vamos sair junto? Vamos. Vamos curtir junto? Ah, tá, vamos, entendeu? Então a gente começou a se identificar nesse ponto, de sair sem nenhum interesse um no outro. Mas a gente tinha os mesmos gostos, entendeu? Então a gente se divertia muito junto. Até dado momento que a gente olhou assim, tipo, um pro outro e falou, ué, calma aí, né? Que a gente não tenta alguma coisa, já que é tão legal? Que interessante, na verdade, vocês primeiro se conhecem um lado sem relação nenhuma, sem beijo, sem nada. Não, primeiro foi sem nada. Até porque no início ele nem era interessado em mim e eu muito menos nele. E então o que desperta é na verdade uma sintonia entre vocês. Exatamente. Quando começa essa sintonia, quando começa a relação, como é que foi o caminhar dela? Então, no início nem eu e nem ele queria chamar de relação, né? Era meio que uma amizade colorida, porque Sim. eu tinha, naquele momento, eu não estava querendo ficar com ninguém, e ele também tinha essa mesma ideia. Só que chegou assim, dado o momento que a gente percebeu que já estava rolando um sentimento. Quando começou a rolar esse sentimento, foi quando ele, né, quis ter um relacionamento comigo. E Como, aí a gente como, começou como vocês no começo não engatam diretamente numa relação, vocês então tiveram uma amizade. Amigos, a gente conversa sobre um todo. A gente conversa sobre namoro, sobre tudo. namoros anteriores e tal. Como que ele falava sobre as ex-namoradas, se ele as tinha? Como que ele falava sobre... Como que ele é? Como que ele é o passado Não, dele para você? ele era uma pessoa muito insensível, assim, até, sabe? Era uma pessoa que não era de demonstrar muito afeto, não. A única pessoa, assim, que ele falava um pouco mais era da ex-mulher dele, mas também sem muito afeto, sem muito carinho, só. Mas falava mal dela? Não falava mal, não. Ela sempre foi uma grande mulher. Mas, tipo assim, é como se. É como se ele era bem seco, assim, sabe? Tipo, ele não era um tipo de pessoa de demonstrar muitas emoções. Então era tipo assim, problema, larguei mesmo, tal. Tipo assim, sabe? E quando vocês começam a namorar, ele era como? E você com Então, ele? quando a gente começou a namorar, Ou a era. amizade colorida, ou essa relação que vocês começam a ter que vai se misturando e a gente não sabe, às vezes, nominar ela. Isso, não, mas assim, chegou determinado momento que a gente rotulou mesmo como um namoro, porque a gente divulgou em redes sociais.
Ah, Só que o que que acontece? A gente tinha muito essa conectividade, sabe? A gente tinha o mesmo astral. No início, as pessoas gostavam de estar perto da gente, sabe? Era aquele casal bacana. Nossa, pô, vocês são tops, entendeu? E aí, no decorrer do tempo, que tudo foi mudando. qual foi o momento que muda? Você lembra o que, que acontece a primeira vez que ele se revela? Geralmente, essas relações abusivas, é o que eu sempre falo muito, não começa no soco. Se ele te desse um Não, soco logo, você quebrava uma cadeira na cabeça dele. O soco não, só vem, a agressão só vem quando o abusador ou a abusadora se sente seguro para ir mostrando os seus monstros. O primeiro momento que você, hoje você consegue até distante, às vezes você nem sacou na hora, mas que foi o primeiro, alguma coisa, ou ele falou da sua roupa, ou ele foi grosseiro com você, como foi esse momento? Você consegue Na determinar ele? verdade, Beto, desculpa te cortar. Na Imagina. verdade, não fui nem eu quem percebi. Porque foi no momento que, sabe, quando a gente começou a ter um relacionamento, eu comecei a gostar muito. Gostei demais. E eu lembro que a primeira vez que alguma coisa assim, do tipo, que foi como você falou, não começa com tapa, não começa com soco. É muito sutil a forma que esse abusador começa. Então, eu lembro que a gente estava numa balada, e aí na verdade, eu nem percebi o momento, mas eu sei que um amigo meu chegou para mim e falou assim: Olha, eu não gostei da forma que ele pegou no teu braço e gritou com você. Sabe, para mim, eu já estava ali tão envolvida que eu nem tinha percebido o que ele tinha feito comigo, Ou seja, ele entendeu? pega no seu braço e grita com você já na frente dos outros. Na frente dos outros. E aquilo começou a se tornar uma normalidade para você, é isso? Tanto que, assim, mas Isso aí. qual é o problema se isso é o comum? É isso? É isso aí. Isso aí vai acontecendo aos poucos, sabe? É como se a gente tem uma ideia que é um cuidado. Ah, nossa, Ele nossa, está não, ele tá cuidando de falando, mim. É entendeu? Tipo, tá fazendo ciúmes. isso porque tá com ciúminho ou porque tá cuidando. No início a gente acha meio que é bom, sabe? Sim. E vocês brigavam nessas horas que ele era mais agressivo? Você dava um chega pra lá, principalmente depois que esse teu amigo te alertou? Não, depois que esse meu amigo me alertou, eu não fiz nada. Não fiz nada. A gente discutia por inúmeras vezes, mas no final de tudo era como eu sempre fosse errada, sabe? Sempre eu era taxada de errada, então eu sempre tinha que meio que me anular e às vezes eu não tinha nem culpa de nada e estava me desculpando. Olha só olha a frase que você usou. Às vezes eu nem tinha culpa de nada. Não, você mesmo que você, ninguém tem que te agredir porque você fez alguma coisa que o outro não gostou. Isso, o problema é do outro, não tem que agredir. Como as agressões elas eram mais verbais, mais como que era? Como é que foi essa evolução? Então, né, começou com puxão no braço, começou com gritos, mas eu consigo me lembrar perfeitamente da primeira vez que ele me deu um tapa na minha cara. Porque a gente tinha terminado, e aí eu saí, não sabia o que estava acontecendo na vida dele também naquele final de semana, fui para casa de uns amigos, e aí quando eu liguei para ele, se eu não me engano foi numa segunda ou numa terça-feira, eu falei, olha, eu vou passar aí na sua casa porque eu preciso terminar de pegar umas coisas minhas que estão aí. Ele, tá bom. Quando eu cheguei lá, tipo, ele fez um jantar, assim, sabe? Fez um jantar, botou comida na mesa, fez uma coisa que ele não era nem acostumado a fazer. E aí eu falei, nossa, mas eu não vim aqui pra jantar, não vim aqui pra fazer nada disso, eu só vim pegar minhas coisas. Ele, não, come, por favor, fiz pra você, tal, tal, tal. E ele conseguiu me fazer ficar com ele naquela noite, sabe? E eu acabei ficando com ele naquela noite, dormi com ele na casa dele. E no outro dia, pela manhã, tipo, mal amanheceu e ele já tava me tratando muito mal.
muito mal, sem nenhum tipo de afeto, sem nenhum tipo de carinho, como sei lá, eu não sei nem descrever como que. E na nossa discussão de manhã, eu lembro que, eu não sei o que que ele falou pra mim, que eu falei assim, nossa, mas eu não tô conseguindo entender, eu acabei de passar um final de semana maravilhoso com os meus amigos, inclusive fiquei com uma pessoa maravilhosa. Quando eu falei isso, que eu fiquei com uma pessoa maravilhosa, foi quando ele me deu o primeiro tapa na minha cara. E o que você fez nessa hora? Nessa hora, eu peguei as minhas coisas e fui embora. Ele tentou ir Eu atrás? peguei, Falou, não, me perdoa? não, ele não foi Não, atrás, não. Eu fui ficou... embora. Pra entender, vocês, essa vez do tapa é porque vocês tinham terminado. Você lembra por que vocês A tinham gente tinha terminado? terminado, a gente Por tinha quê? terminado, e aí Mas por que eu vocês fui tinham passar. terminado? Vocês terminaram por quê? Beto, o que que acontece? Ele parecia ser duas pessoas diferentes, sabe? Porque quando ele estava ao meu lado, ele parecia ser uma pessoa que era loucamente apaixonada por mim. Mas quando eu não estava na presença dele, ele não me respeitava. Se eu tivesse que pegar alguém, ele pegava. Se eu tivesse que ficar com alguém, ele ficava. Na sua Então eu frente? não não na minha frente, nas minhas costas. Tá. Então, nessa época, eu não consigo me lembrar ao certo o porquê que a gente brigou. Mas provavelmente foi por conta de um desses motivos, porque era muito comum ele me trair. É só para entender exatamente porque ele começa a fazer o círculo exato que a doutora Rosângela Monteiro sempre fala. Ele agride, daí termina, aí vira o romântico. Aí faz o jantar, te Isso, ele chora, reconquista. ele Então, olha só. chorava, Ele, falava que eu era o amor da vida dele. Nossa, me perdoa, não sei por que que eu fiz isso com você. Você não, eu não mereço você. nessa hora você se sente Você culpada? Porque é uma coisa assim, até esse momento não. é que esses homens têm uma coisa de falar assim, eu não sei por que que eu fico assim, eu não sou assim, é que você me deixa assim. Então a culpa de eu Não. ser violento com você é sua. Ne- Eles sempre voltam nesse tipo de círculo. Eles ou elas, Sim. o ser humano que seja Como assim. assim, como ainda estava meio que nesse início, ele não se colocava dessa forma. Depois sim, entendeu? Mas o que que ele fazia? Ele se humilhar. Era meio que tipo assim, eu vou me diminuir, eu vou me humilhar para que ela tenha pena de mim e para que ela perdoe isso que eu tô fazendo. Mas daí você meio que dá uma voltada com ele sem voltar por causa da costela, fica uma semana, Isso. vai para sua casa no Aí, fim de aí, semana, ele foi isso. sair. Aí tava tudo bem, tudo fluindo bem, brincando, rindo, tudo junto, fazendo as coisas juntos. E aí, no dia 15, chegou o dia 15 de novembro. E aí ele falou para mim, acho que era umas 9 e pouca da noite, não sei. Era quase 9, 9 e meia. Inclusive, eu tava falando com um amigo em comum. E eu falei assim pro meu amigo, olha, depois a gente se fala, porque o Uber chegou. Eu vou sair com o Demi e o Uber chegou. Ele, tá bom. Foi a última pessoa que eu falei. O Uber chegou, nós fomos sair, nós fomos para um barzinho que foi, assim, uma noite super agradável. A gente riu, a gente brincou, a gente pedia música pro cantor, o cantor cantava. E aí, teve uma hora que meio que já tava ficando tarde, né? Tinha um bar ao lado que tava mais animado e o que a gente tava meio pacato. E aí ele falou assim, nossa, ele tá mais animado, né? Eu falei, você quer ir pra lá? Vamos pra lá. Acabou. O meu erro foi falar isso. Que aí ele já se alterou comigo. Eu não sei o quê, começou a discutir comigo, tipo, aí eu, não, calma. Tanto que depois as pessoas relatam que realmente, depois as pessoas falaram, né? Eles estavam aqui no barzinho, eles estavam discutindo, que foi nessa hora. Ele começou a discutir, eu, calma, não, tá tudo bem, a gente não Aí ele precisa começou a ir, vamos gritar, ficar é uma aqui. coisa que ele não fazia, mas ele começou a gritar, é E isso? isso começou, você quer? Pá, pá, pá. Eu não recordo em si, né, o que foi falado. Eu sei o motivo, foi porque eu concordei com ele. Se você quiser ir pra lá, a gente vai pra lá. Quando eu percebi que ele tava ficando bem alterado, eu falei, é a hora da gente ir embora. Eu lembro que eu tirei uma foto com ele, que eu até mandei pra sua produção. Tá, eu vou botar aqui. Foi a meia-noite e 26, se eu não me engano.
Essa foto, no dia, eu não gostei, porque ela sai à sombra do poste. Então, ele falou assim, posta uma foto nossa. Aí eu falei, tá, tirei as fotos e não ficou legal. Eu falei, vou pegar uma aqui que eu já tenho e vou postar. E eu posto no meu Instagram. Outra foto, mas no mesmo dia, naquela hora ali, né, tava acontecendo. Como se fosse naquele momento. Isso. Aí nós fomos embora, né, chamamos o Uber e fomos embora. Quando nós fomos embora, ele morava com o irmão dele, e o irmão dele, né, nesses dias, não estava em casa. Acho que estava viajando a trabalho, depois estava, acho que na casa de uma menina que ele ficava, alguma coisa assim. Quando nós fomos embora, ele foi para a cama, se deitou na cama, assim, no quarto dele tinha uma cama de casal, uma box, que era do irmão dele. E ele dormia num colchão de casal no chão. Tá? E aí ele deitou assim no colchão, e aí eu peguei o celular dele, tava olhando o celular dele. Daqui a pouco eu vi a mensagem que ele mandou para um amigo dele daquela sexta-feira passada, que ele tinha saído com os amigos. Que ele foi para essa casa de show com o amigo dele, a casa de show do amigo dele, mas ele mandou botar o nome dele e de uma outra mulher na lista. Então, na verdade, ele não foi sair com os amigos dele. Ele saiu com uma outra pessoa. Então, foi dali que eu comecei a falar com ele. Você tá vendo por que a gente não dá certo? Aí foi onde a discussão começou. Você é um mentiroso, não dá, não tem como continuar com Mas você. vocês tinham voltado, então? Sim. Ele antes do dia 16, no dia 11 de novembro, nós saímos e ele me obrigou a postar uma foto junto. Eu lembro, e eu tenho, né, o registro no meu Instagram, que eu tentava postar para os melhores amigos, porque, tipo, meus melhores amigos têm 3 pessoas. Porque eu não queria explanar para todo mundo, porque eu sabia que eu ia ser excluída mais uma vez. Mas, infelizmente, ele falava assim, mas você postou, mas não tá aparecendo para mim, como é que eu vou compartilhar? Por quê? Porque se você posta nos melhores amigos, a pessoa não pode compartilhar. Não compartilha, sim, é verdade. Aí, o que eu tive que fazer? Jogar para todo mundo ver. Recebi várias mensagens das minhas amigas assim, ó, não acredito, tal. Então, a partir do dia 11 de novembro, meio que a gente voltou, Oficializou, né? A volta, tá. Então ele já estava distraindo de novo num show. Aí, quando eu vi essas mensagens da sexta, eu fui discutir com ele. Nossa, tá vendo? Por isso que não dá certo, tal, não sei o quê, parará e pererê. Nisso, eu saí do quarto. Fui pra sala fumar um cigarro. Eu tô lá na sala, assim, fumando um cigarro na janela, ele passa por mim. Quando ele passa por mim, a casa era tipo um kitnet, assim, sabe? Então, a sala dá, assim, de cara pra cozinha. Eu tava, assim, na janela, que eu olhando pra frente, eu via a pia. Então, ele passa por mim, fica de costas na pia, ele vira pra mim, na minha direção, vira assim, e me aponta uma faca, desse tamanho. Essas facas grandes de carne que todo mundo tem em casa. Sim. E ele faz assim pra mim. Eu falei, você tá ficando maluco? E ele morava tipo numa vilazinha. Os pais dele moravam assim, na casa da frente, da rua, do outro lado da rua. Eu falei, você tá ficando maluco? Por que você tá me apontando isso? Olha teus vizinhos aqui. Isso deveria ser mais duas e pouca da manhã. Eu falei, você olha os teus vizinhos aqui. Seus pais moram aqui na frente. Guarda isso. Aí ele virou de volta pra pia. Tipo, guardou a faca, né? E foi pro quarto. Quando ele foi pro quarto, ele deitou no colchão no chão e me chamou para conversar. Quando eu sentei do lado dele, porque ele estava deitado, né, assim, tá. e eu sentei assim, de frente para ele. A altura do quadril dele era a altura do meu. Ele deitado e eu sentada virada de frente para ele. Eu não sei o que foi falado e eu senti o primeiro impacto. Ele te esfaqueou de frente? De frente. Ele levantou e te esfaqueou?
E o que que acontece? Naquele momento que ele vira de costa na pia, ele realmente guardou aquela faca grande, mas ele pegou uma menor, botou no bolso e levou pro quarto. Então ali ele já tinha a intenção. Aí Entendeu? ele dá essa primeira facada olhando no teu olho. Sim. Quando ele me dá, eu não sei, tá vendo que eu tenho várias marcas Sim, aqui, ó. sim. Aí Eu não essa sei, eu não sei qual foi a primeira. Não sei te dizer aonde ele foi a faz primeira. assim, Só tira. quando ele me dá aquela primeira facada, eu caio no chão. Nisso que eu caio no chão, no chão de bruço e com os braços pro alto, sabe? Tipo assim, sabe quando você cai Sim. assim, tá deitado no chão, E os você teve, braços e ficam você altos. teve, você sabia que você tinha sido esfaqueada? Naquele momento, Porque deve ter sido tão surpreendente tudo. isso, era uma coisa que, tipo assim, meu Deus, o que tá acontecendo, sabe? E aí eu tive esse azar ainda, ou sorte, porque eu tô viva, né? Então talvez Sim. tenha sido minha sorte, de cair de bruço com os braços pro alto. Quando eu caio de bruço com os meus braços pro alto, ele senta nas minhas costas. Ele senta nas minhas costas e Ele fica assim, ele. de cavalo, assim, nas costas? Isso. Tá. E eu com o braço assim pra cima, e aí com uma mão ele puxava o meu cabelo e com outra ele me esfaqueava. E foram várias e várias e várias vezes. Várias e várias, e ele não parava. São quantas vezes? E. 8, é isso? Oi? Quantas facadas ele te deu? 8? Que eu contei foram mais de 18. 18? É. Só Tinha aqui lido em você já algum vê, ó, lugar. uma, duas, três, quatro. Tem aqui, ó. Ele atingiu o meu esôfago. E isso aqui é um detalhe muito importante, porque quando ele atinge o meu esôfago, a minha voz. Então eu não conseguia Você não gritar. consegue gritar. Ai, que aflição. Não conseguia gritar. Ó, tem outra aqui. Unha aqui, ó. Cadê? Você tentou Aqui. se defender? Você fez Sim, defesa, assim? aqui, ó. Esse meu dedo aqui, não sei se você vai conseguir ver a cicatriz. Às vezes mutila o dedo nessas horas, corta fora. Exatamente, esse dedo aqui, o meu outro ficou exposto. Isso É porque aqui, você vai eu não fazendo, sei. são sinais bem de defesa, né? Que você vai pondo aqui. Isso, exatamente. Ó, tá vendo que ele tá aqui, ó. Que Ele é todo angústia, costurado. Mariana. E ele não dobra mais, tá vendo, ó? Bom, minha filha, é só um dedo que não dobra. É, Ah, graças a Deus. nas costas ele te esfaqueou Nas também? costas, ele me atingiu aqui, no pescoço aqui. Não sei Tá. se, acho que não vai Não, dar não pra dá, ver. mas tudo bem, também tem no pescoço. Aqui, ó. Gente, ele não parava. Não. Isso aqui, Você isso dá aqui, 18 facadas. Olha só, é uma, duas, três. Já tô cansado. Você tá querendo muito. Isso aqui é o que você tava ó, ó, falando? aqui, ó. Ele cortou assim? Ele tentava fazer aquela Aquela cena de coisa de filme, sabe? filme. Aham, ele tentava. Graças a Deus não Eu acho sabe que por isso que fazer. ele mutilou aqui, esse meu dedo ficou aberto, esse meu dedo ficou aberto, Ele se isso cortou? aqui, ah, Ele se cortou? não. Porque às vezes a Beto, faca escorrega e a faca corta ele mesmo. eu não tinha defesa, a única defesa que eu tinha era a minha mão. Não, eu digo é porque o sangue ele é viscoso. Ele começa às vezes aqui, a faca, Aham. o punhal ele te impede de cair com a faca. Por isso que o Olha, punhal eu é vou te... uma coisa. O punhal tem aquela coisinha aqui, né? Sim, A faca sim, de cozinha, muitas dessas faca. pessoas acabam se Eu entregando lembro que era uma porque ela. faca que tem, sabe essas facas que tem aquela pontinha pro alto? Sei. Então era essa faca. Eu lembro que eu sempre achei, ó, aqui também, ó. Jesus, Maria. E aí, como é que ele para? Então, Peraí, você é, estava falando, eu sempre achei, você falou, eu sempre achei. eu falei que eu sempre achei que quando a gente tivesse de frente com a morte, de frente, assim, tipo, eu achava que fosse uma coisa rápida, sabe? A morte é rápida. Naquele momento ali, eu conseguia ver todos os detalhes.
Parecia que estava acontecendo em câmera lenta, sabe? Eu via meu sangue escorrendo no chão, eu via detalhadamente ele levando a mão em mim. E aí era a minha consciência, ela estava em tempo real, mas o processamento disso tudo eu via em câmera lenta. E aí eu ficava assim, meu Deus, eu pensava, né? Não conseguia falar direito. Como é que vai ser agora? Porque você tá de frente com a morte, imagina você pensar assim, e agora? Meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer. E eu ficava assim, como é que vai ser agora? Eu vou dormir? Vai ser como dormir? Vai ser como acordar no corpo de outra pessoa? Como que vai ser? Eu tenho que orar. Ah, meu Deus, eu tenho que pedir perdão a Deus. Eu lembrava, eu consegui lembrar disso. E eu falei assim, meu Deus, eu tenho que pedir perdão a Deus, nossa. E aí eu comecei a orar, e assim, só sentia, e eu orando. E aí eu falei assim, eu pensei, eu tô demorando muito pra morrer, eu acho que não é pra eu morrer. Aí, e eu assim, ó, com a minha cara na poça de sangue, uma poça de sangue muito grande, muito grande. E aí quando eu dei por mim, falei assim, não é pra eu morrer. Aí eu me chacoalhei e falei assim, ei, olha pra mim, sou eu, a Mari, o que você tá fazendo? Não faz isso não, você sabe que eu amo você, você tá certo, eu merecia isso. Mas agora eu preciso ir pro hospital, eu preciso de ajuda. Eu vou falar que eu fui assaltada, você tem sua filha, eu tenho meus filhos, o que você vai fazer? Deixa eu ir embora, que eu vou falar que eu fui assaltada. E Beto, vou te falar, Deus parece que tocou, ele simplesmente fez assim, tá bom, e saiu de cima de mim. Não, mas calma. Antes disso, eu lembro que chegou uma hora que eu, né, naquele processo meu ali de oração, de ficar pensando nas coisas, ele parou de me esfaquear. Eu falei, graças a Deus, ele parou. Ele pegou o travesseiro. E começou a me asfixiar. Eu com a cara no meu sangue e ele me asfixiando. E vou te falar, as pessoas, muita gente pergunta assim, nossa, deve doer muito, né, tomar uma facada. Mas eu vou te falar que com adrenalina no corpo, você nem sente tanto agora. Tenta correr Nossa. um pouquinho e tampar seu nariz. Minha adrenalina altíssima e ele começou a me Ai, fiquei asfixiar. até sem Aí ar eu aqui. tive aí eu tive a ideia de fingir que morri. Eu vou fingir que que eu morri, né? Eu vou reduzir minha respiração, que aí ele vai parar. E aí eu reduzi a minha respiração e ele parava. Parecia que ele ficava assim, sabe? Esperando. Só que com adrenalina muito alta, tu não consegue controlar a tua respiração assim. E quando eu fazia assim, ó, era a hora que ele ia de novo. Nossa. Ele não parava. Eu não morri porque Deus não quis. E aí foi quando eu consegui, né, ter isso de me culpar, dizer que ele estava certo, mas que eu precisava buscar ajuda, que eu não ia falar nada para ninguém, que eu fui assaltada, e ele me libera. Quando ele me libera, eu saio do jeito que eu tava. Eu não peguei celular, eu não peguei documento, eu só saí correndo na rua. Só que eu achei que quando eu fosse pra rua, que eu fosse encontrar ajuda. Ah, não. Porque quando eu fui pra rua, isso já deveria ser umas 3 e pouca da manhã, quase 4 horas. Eu fui pra rua, eu comecei a encontrar as pessoas e imagina tudo isso aqui aberto, Sim. sangrando. Eu comecei a buscar ajuda para as pessoas, por favor, me ajuda, liga para os bombeiros. As pessoas, não, sai de perto de mim. Por quê? Porque lá onde ele morava, tinha tráfico. Então as pessoas achavam que eu tinha sido tipo o tráfico tinha feito comigo, então todo mundo me negava ajuda.
todo mundo que eu parava, que as poucas pessoas que eu conseguia encontrar na rua, naquela hora, elas não me ajudavam. Nossa, Não, eu tentava entrar na frente dos carros. Eles desviavam de mim e iam embora. Aí eu lembrei que lá perto, lá no Boaçu, tinha uma garagem de ônibus. Eu falei, eu vou lá pra garagem. Algum motorista vai, né? Vai me levar pro hospital. E eu fui correndo. Eu não sei de onde tirei tanta força. E eu fui correndo. Quando eu cheguei lá, eu acho que já deveria ser umas 5 horas da manhã, porque sabe aquelas pessoas que vão trabalhar bem cedo? Então tinha muita gente no ponto. E eu comecei a pedir, e com a mão aqui, que aqui sangrava muito, e com a voz muito baixa, por favor, me ajuda. você só pedia Tinha para um bombeiro, chamarem o bombeiro. só pedia Você para só chamar. pedia Não, para não, chamar o bombeiro e a pessoa não aí, pode ligar o 93. não, ninguém ligava. A que ponto nós chegamos? Meu Deus do céu. É. Eles pegavam o celular, tiravam foto de mim, faziam um vídeo. Eu tentava entrar na frente do ônibus, os ônibus fechavam a porta e seguia. E aí, ali foi a segunda vez que eu falei assim, tá, agora eu vou morrer. Porque eu comecei a me sentir muito fraca. E aí, eu vendo as pessoas me negando ajuda, eu deitei no chão, na grade, assim, na grade da garagem. Eu deitei ali. E ali eu falei, agora eu vou morrer. Você estava E eles me vestida? Você filmando, estava vestida? Você estava. vestida, Tá. vestida. E eles me filmando. E quando eu já tava, tipo assim, é engraçado, porque parece que você tá com sono. Que A mundo sensação cão que eu é tinha esse? ali, a sensação que eu tinha ali é que parecia que eu ia dormir. Tipo, uma fraqueza. E aí eu lembro que eu já, quase mesmo que desfalecendo já, eu ouvi uma voz na guarita da garagem. Eu acho que era um senhorzinho que falou, minha filha, aguenta mais um pouquinho que eu já chamei o socorro pra você. Eu não consigo lembrar a fisionomia, eu não lembro, eu não tinha nem força nem para olhar pro lado. Não tenho noção de espaço, tempo, quanto tempo demorou para chegar, mas eu lembro que quando eu vi o iu, aquilo ali parece que me deu mais um fôlego, me deu mais uma força, que quando os bombeiros me resgataram, eu comecei a falar sem parar. Eu falei, olha, quem fez isso comigo foi ele, o número do telefone dele é esse, ele mora aqui na rua tal, 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 e o bombeiro falou assim pra mim, por favor, fica quietinha. Nesse momento eu preciso que você se concentre em ficar bem, ficar viva, porque eu tô aqui pra fazer o seu socorro, tá? Falei, tá bom. E fui pro hospital, aquela cena de filme, sabe? Eles me cortaram minha roupa toda, acho que fizeram os primeiros atendimentos, e eu não desmaiei em momento algum, eu não perdi a minha consciência em momento algum. Eu fiquei lúcida o tempo todo. Então, quando eu chego no hospital, eles me levam direto pro centro cirúrgico, eu dou algumas informações e eles me dão anestesia e eu apago. Aí eu não lembrava mais de nada, né? Acordei ainda com muito efeito de anestesia, viajando muito, vendo coisas que nem existia. Mas eu lembro claramente do meu irmão do meu lado falando assim, eu só quero ter certeza, quem fez isso com você? Eu falei pro Denis, ele tá bom, se recupera, fica bem. Só que o que eu não sabia é que já tinham se passado 4 dias que eu tava em coma. E a sua família E, começa a te ne procurar. e nesse momento que eu tô em coma, foi quando eu fui dada de desaparecida. Foi quando as pessoas começaram a sentir minha falta, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre me comuniquei com todo mundo. Eu nunca fui a algum lugar e não falava pra alguém. Sempre alguém sabia onde eu tava. E eu tinha uma amiga na época que eu falava com ela todo dia. Então ela, cadê a Mari? Cadê a Mari? Começou, cadê a Mari? Ah, a Mari tá por aí. Não, cadê? Iam em cima dele. E ele falava assim, não, a gente brigou de madrugada e ela foi embora. Aí começou, o pessoal começou a compartilhar minha foto de desaparecida, ele compartilha minha foto de desaparecido.
Ele compartilha só fotos da Aparecida. Ele compartilha. O meu celular ficou na casa dele. Eu tenho um registro no meu celular de ligação dele, de mensagem, dizendo assim: ah, você não quer mais falar comigo? Então tá bom. Ah, ele começou a criar uma história, inclusive usando, já que seu celular Exatamente. tá lá mesmo. Só que ele não sabe que a polícia, numa investigação, vai ver que Naerbe tá na casa dele. Não, não Entendeu? sabe. Eu acho que ele não teve nem essa inteligência de parar para pensar. Porque o que eu acho, Ainda Beto? bem, graças a Deus. Eu acho que ele pensou que eu tinha morrido. Entendeu? Porque ele me liberou muito mal. E eu desapareci. 4 dias desaparecida? Pô, liberei ela mal pra cacete. Tá morta em algum Tá lugar. morta, vão Eu vou achar criar que meu se álibi. bobear, tá morta, foi enterrada já como indigente. Porque no Isso aí, hospital entendeu? você não tinha documento nenhum. Não. E as pessoas ligando pra esse Ademir, e esse Ademir falando que você tinha saído Que a gente tinha brigado e que eu tinha ido embora de madrugada. por livre e Então ele começou espontânea a criar vontade, álibi. porque você queria ir embora. Ele fala, as pessoas falavam que ele falou assim: eu falei pra ela que aqui é perigoso, mas você sabe como ela quis ir embora. As pessoas começaram a ir muito em cima dele, porque todo mundo sabia que eu tava com ele. E ele falava assim: não, vamos na delegacia, vamos fazer boletim de ocorrência, vamos cada um numa delegacia. Ele falava isso? Entendeu? Falava. Só que aí, os meus irmãos fizeram o quê? Calma, a gente também não pode culpar ele. Vamos esperar. E vamos deixar ele perto. Não vamos Sim. afastar ele, não. Melhor Vamos deixar coisa. ele perto. Manter o inimigo perto. Exatamente. Então, quando eu acordo do coma, aí a reportagem saiu em todas as matérias. SBT, Record, saiu tudo. E aí, quando eu acordo do coma, como tinha um grupo que eles fizeram na época, um grupo com as informações sobre mim, ele estava. Então, quando me acharam, ele ficou sabendo que eu tinha sido encontrada no Hospital Alberto Torres. E aí, ele chega exatamente no momento que meu irmão tinha acabado de descer do CTI, que eu tinha confirmado que tinha sido ele que tinha feito isso comigo. Na mesma hora ali que ele chega, assim, as pessoas já estavam sabendo, né? Ele ainda bate assim no braço do meu irmão: e aí, cara, tal, como é que ela tá? Meu irmão já quieto, frio, porque, né? Sumiu aqui seu áudio. Voltou. Queria, Peraí, agora tá voltando seu áudio. Aí seu irmão ficou quieto, frio? ficou porque meu irmão, a vontade dele, eu acho que era até matar ele. Só que ele sabia que ele sabia que naquele momento ele não podia fazer nada, entendeu? E aí, só que teve um tio meu que não aguentou. Ele foi apertar a mão do meu tio não aguentou. Quando ele foi apertar a mão do meu tio já pegou, ele deu um mata-leão nele, já foi socando ele. E aí, nesse momento, ele confessa e os policiais levam ele preso. Nisso, quando ele chega na delegacia, ele é liberado. Porque não Porque estava não em flagrante de delito. Exato. Ele é liberado. Dona Leia, a tal da Dona Leia. Pois é. Só que aí os meus parentes foram tudo, voltaram para a mídia. A mídia massacrou. Era 74 que estava, 74DP que estava de frente no início, que liberou ele, inclusive. A mídia massacrou, aí a 72 entrou de frente e já expediu o mandado de prisão dele. Porque ele não estava em flagrante, mas tinha várias possibilidades dele. Aí é uma questão jurídica. Só cabe ao delegado querer também, né?